Bem-vindos, pessoal, ao nosso bate-papo. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Eu sou a terapeuta Karen E eu sou a terapeuta Jéssica, do espaço Ser Terapia Holística. e nós viemos trazer para vocês um papo bem legal sobre ancestralidade. Vem com a gente! A ideia aqui hoje é trazer um bate-papo sobre a ancestralidade e as ordens do amor. Porque são essas relações que a gente traz dos nossos ancestrais que acabam muitas vezes gerando algumas questões na nossa vida adulta, tanto nos relacionamentos quanto também na nossa parte profissional, financeira. Tudo acaba sendo um reflexo do que essas gerações vêm vivendo. Então, quando a gente não olha para as dores dos nossos ancestrais, a gente acaba repetindo muitas vezes por lealdade. E existem leis dentro da constelação familiar que precisam ser respeitadas para que haja fluidez, para que haja equilíbrio dentro do sistema. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A constelação, ela traz essa consciência. Quando nós olhamos então para o que as gerações anteriores viveram, a gente consegue trazer um novo olhar para isso. Lembrando que não dá para mudar o passado, mas a gente pode fazer algo de bom e libertar as próximas gerações daqui para frente, porque quando a gente toma consciência de um padrão, a gente consegue mudar posturas e automaticamente passa isso para as próximas gerações. E quando a gente fala de mudar posturas, né, Gé, a questão vem muito do autoconhecimento, né? Porque a gente só toma consciência a partir do momento que a gente se conhece. E uma coisa que é bem legal também, Karen, que a gente vê muito, a gente faz isso, é vocês prestarem atenção nas conversas quando vocês estão com a sua família. Cada vez, né, Karen, que a gente observa algumas coisas, alguém solta um comentário ali, outro solta outro, a gente pensa, meu Deus, né, eu preciso olhar para isso. Pequenas coisas mesmo, sabe? A gente vai vendo que a gente tá trazendo aquilo ali também, mesmo que muitas vezes a gente nem saiba que o outro também tá fazendo. E coisas bem simples, né? Exatamente. E sabe o que é bacana dentro disso? É que quando a gente observa a nossa família, a gente mesmo se identifica muitas vezes com aquilo que está trazendo ali em algumas atitudes nossas no dia a dia. Eu escuto muito, eu passei por um processo terapêutico, né? Eu já fiz alguma coisa, mas muitas questões ainda estão ali para ser resolvidas, né? Nós sempre temos alguma situação para ressignificar na nossa vida, sempre temos alguma coisinha ali para olhar e para melhorar. É um processo contínuo, né? Exatamente. Eu costumo dizer que é igual uma casca de cebola. Você acha que resolveu a situação, você vai tirando aquela camada e vai vendo que às vezes tem coisas muito mais enraizadas que precisam ser resolvidas e que a gente não se deu conta. Então, cada vez que você vai retirando aquela camada, você vai entendendo outras raízes também que estão por trás daquilo ali. Porque as coisas, elas não se moldam em uma única coisa, né? Então, são várias coisinhas que nos levam àquelas atitudes. Então, é muito importante a gente ir retirando aquelas camadas. Tem muita gente que fala assim, mas eu já resolvi isso, não tenho mais nada. Gente, uma coisa vai levando a outra. Quando você vê, beleza, você resolveu uma coisa superficial, mas se for ver, existe outra coisa ali enraizada. Então, a gente sempre tem alguma coisa para estar olhando. Essa lealdade, ela faz com que a gente volte naqueles padrões também. Então, eu resolvo por um tempo, daqui a pouco eu me pego ali na mesma situação. E aí você vai ver a outra crença, às vezes, outra questão que está ali enraizada e muitas vezes não se deu conta. Só que o que é legal é que quando a gente tem um autoconhecimento, a gente passa a observar isso, né? Exatamente. Já não é uma coisa que passa assim despercebida, é uma coisa que você, opa, pera lá, tem algo aqui que eu ainda preciso olhar e resolver, né? Uma das coisas que eu sempre digo, quando a gente vê, não tem como desver. Então, não tem como fingir que você não tem aquele conhecimento. Não tem como ignorar, não tem como passar batido. E aí você ouve uma conversa, acontece uma dinâmica, você já percebe que, opa, né, tem alguma coisa aqui. E porque você já está nesse processo. Então, é muito importante a gente olhar, assim, para as nossas raízes. E falando da constelação, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, ela é uma ótima ferramenta para você se observar e se conhecer e conhecer as suas raízes. E tem muitas questões por trás da constelação, né? Muitas críticas até, né, a respeito dessa dinâmica.
Mas falando que a constelação em si, ela não é o problema, né? O problema é a pessoa que está por trás fazendo a constelação, né? Muitas vezes a gente procura profissionais errados, né? Profissionais que não estão aptos a trabalhar com aquela técnica, né? Não têm o conhecimento aprofundado necessário, né? Então é onde a gente puxa coisas, muitas vezes, que o cliente não está preparado para ver. Então, por isso é tão importante procurar profissionais que estejam aptos a exercer aquela função realmente. Como em qualquer outra área, né? Em todas as áreas existem os profissionais que são bons, dedicados e outros, né, que fazem de qualquer forma. E aí é onde vem esses mitos da constelação. Mas quem se permite também passar, quem se permite acolher o que a constelação traz, porque a técnica em si é 50% de cada, né? Então você pode pegar aquelas informações e não fazer nada, continuar ali como você tá, é uma escolha sua, ou você pode, né, fazer os movimentos para se libertar daqueles padrões. Porque é como a gente fala, né? Não existe técnica milagrosa, tudo vai da nossa mudança de hábitos e posturas. E a constelação, ela tá aqui para trazer a clareza, para trazer um direcionamento. E aí depois você usa o seu livre-arbítrio. E quando a gente fala de terapia holística, existe muito isso de achar que, pronto, eu fiz uma técnica, é mágica e eu não preciso fazer mais nada, né? E isso é um mito, né? Nós sempre precisamos estar olhando, mudando comportamentos, principalmente, porque o desafio é o dia a dia, é o colocar em prática aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você percebeu durante a sessão de terapia holística. Então, depois de que você viu, o próximo passo é ir para ação, né? É colocar em prática. Exatamente. E aí é o dia a dia, né? É lá fora que o bicho pega e a gente precisa realmente rever essas questões na nossa vida. E eu costumo dizer que terapia holística é igual tomar banho, né? A gente está trocando energia o tempo todo com pessoas, com situações, com ambientes, tem os desafios do dia a dia. Então, a gente precisa realmente se olhar, parar para cuidar de si. É uma rotina de autocuidado, né? Não tem como a gente se descuidar dessa parte, porque é um conjunto, né? Além do físico, nós temos esse outro lado. Isso não tem que ser uma obrigação, né? Isso é um ato de amor próprio, né? É realmente a pessoa se olhar, se cuidar, se valorizar, se reconhecer, né? Quantas pessoas estão perdidas aí, buscando se preencher de vazios, enquanto o autoconhecimento nos proporciona esse preenchimento interno. Exatamente. E a gente vai trazer aqui hoje, então, as ordens do amor, o que rege os relacionamentos. Então, a primeira, a gente tem a lei da ordem. O que é a lei da ordem? Quem veio primeiro tem prioridade, né? O que acontece? Diante dos nossos pais, nós somos pequenos, os nossos pais são grandes. Diante dos nossos avós, os nossos pais são pequenos, os avós são grandes. Então, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. As ordens do amor, elas são muito importantes, porque quando a gente desrespeita uma dessas 3 ordens, que a gente vai se aprofundar depois ali nas outras, a gente acaba saindo do nosso lugar e perdendo a força, é onde vai gerando algumas travas aí na sua vida. Então, a ordem do amor, ela vem falando justamente disso. Para a gente ter força, para a gente poder ir para a vida, a gente precisa ficar no nosso lugar. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Muitas vezes, a gente se julga maior do que os nossos pais. Então, vamos supor, a sua mãe veio e te deu um conselho. Aí você pensa, não, porque a mãe faz tudo errado, porque a mãe não tem moral nenhuma para estar falando para mim, não sei o quê. Mas foi o que ela aprendeu. Então, quando eu me julgo com mais sabedoria que ela, eu me coloco acima dela. Não que você tem que concordar com a sua mãe, mas é no sentido de acolher que aquele é o entendimento que ela tem, de acordo com o histórico de vida dela, e você simplesmente acolhe aquilo ali, né, a opinião dela, mas eu vou seguir o meu caminho, né? Então, assim, não é julgar, não é criticar, esse tipo de coisa. Outras posturas também, quando você faz papel de pai e mãe dos seus pais. Uma coisa é você cuidar deles, né, em algum momento ali que precisar, mas outra coisa é você querer impor para eles coisas que você acha que é o mais adequado. Não funciona dessa forma. E o quanto as pessoas se pegam nisso, querendo cuidar do pai e da mãe como se eles fossem bebês que não tivessem autonomia, que não tivessem condições de seguir a própria vida. Eu diria que um dos maiores problemas de relacionamento é quando a gente está fora do nosso lugar. Aqui eu estou trazendo os exemplos de pai e mãe, mas eu vou abordar outras questões também. Então, sempre que você se julga melhor, eu vou dar outro exemplo que acontece bastante.
Às vezes uma família que morou muito tempo ali na zona rural, na roça, esse tipo de coisa, o filho se desenvolve e vai morar numa cidade grande. Daí ele pensa, nossa, eu preciso trazer o meu pai e minha mãe para cá, aquela coisa toda, por amor, né? Não é por maldade, que ele tá vendo um universo diferente, quer levar os pais para morarem lá. Só que às vezes esses pais, eles já estão acostumados naquela rotina de viver ali naquela tranquilidade. Então, quando você exige que seu pai vá morar com você, você acaba deixando eles doentes, porque não é a vida deles, entende? Por mais que você julgue que é melhor, isso acontece bastante, né? Então, assim, precisa respeitar. Seu, né? Sim, é um desejo seu. E, assim, não tem nada a ver com que eles irem lá passear e tal, mas você tá tirando eles da rotina deles para outra coisa, a não ser, claro, né? Às vezes exige cuidados, que você precise realmente fazer isso, né? Uma logística. Mas, às vezes, você tá dizendo que você sabe o que é melhor para eles. Quando deveria ser ao contrário, né? Seus pais que te criaram, eles que sabem o que é melhor para você, né? Na teoria ali, até você ir para a vida. Então, tudo isso faz com que a gente saia do nosso lugar de filho. Ou ficar em cima do pai. Pai, tu já tomou remédio. Pai, não come isso. Pai, não sei o quê. Tratar como criança. Teu pai não é vítima, né? A não ser que ele tenha algum problema que exija isso. Mas tirando isso, né? Não existe isso. E a mesma coisa acontece com casais. Uma das coisas que mais a gente pega nas sessões, né, são casais que estão fora do lugar. Parceiros que estão presos à família de origem, que então estão casados lá com a mãe ou com o pai. Parceiras fazendo o papel de mãe do marido. Então, tudo isso enfraquece a relação, é a lei da ordem também refletindo. Então, muitas vezes isso acaba impactando o relacionamento. Não existe uma relação de casal e isso enfraquece. No trabalho também, quando a gente se doa demais, tem um cargo lá de funcionário e você faz o papel de um gerente, isso enfraquece. A pessoa chega a um ponto que ela se desgasta. Então, tudo isso reflete a primeira ordem, né? Que é a ordem da hierarquia. Então, quem vem antes tem prioridade. Num casal que se separa, né? Muita gente pergunta às vezes. Quem veio antes tem precedência, porque ele veio primeiro. Mas quem vem depois tem prioridade. Então, a prioridade é o casal que está se formando. O outro veio primeiro, a gente respeita a ordem, aquela pessoa existiu, né? Não existiu uma outra relação, mas existe a prioridade, que é o relacionamento atual. Mesma coisa com filhos, né? Vamos supor que a pessoa teve um filho ali que abortou, enfim, por algum motivo, né? Ou de outras relações. Esses primeiros filhos, eles têm precedência e os demais têm prioridade. Tem que respeitar a ordem. E o que nós pegamos muito também são casais presos em relações anteriores, né? Que não se abrem literalmente ao novo relacionamento. Aquele relacionamento já acabou, já foi, era para a vida seguir, mas ainda assim continuam presos nas relações anteriores. E muito mais do que só esse conceito da constelação familiar, existem ali laços energéticos, existem ali muitas vezes contratos, votos, né, que acabam prendendo a pessoa naquela relação. Mas muito mais que isso, existe também o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha, né, de partirmos para um novo relacionamento. Uma coisa também que eu queria dar um exemplo que acontece muito e que acaba pesando muito nas relações familiares é quando, por exemplo, tem aquela morte, vou dar um exemplo ali da mãe, faleceu. Aí, geralmente, ou o pai, né, o filho mais velho acaba assumindo aquela postura da mãe ou do pai que faleceu. Então, os irmãos vão tudo naquela pessoa como se ela fosse substituir, entre aspas, né, aquela figura. Só que para esse filho mais velho fica muito pesado. Ele não é a mãe deles, né? Ele é o irmão. Ou mesmo caso de divórcio, né? Porque existem pais que se separam e algum dos filhos assume a postura daquele pai na relação, né? Ele vira marido da mãe e os outros irmãos veem ele como pai. Isso também faz com que a pessoa saia fora do lugar dela dentro do sistema. Outra coisa, já que tu tocou nisso, são os filhos que se metem no casamento dos pais. Então, muitas vezes toma partido de um lado ou de outro, quer resolver, isso tira do lugar de força. O casamento dos seus pais é dos seus pais, não te compete resolver, são escolhas deles. A gente toma partido, a gente está saindo do nosso lugar. A gente precisa entender que o nosso pai, ele não é o marido da nossa mãe.
Então, ele pode ser um pai ótimo e às vezes um marido horrível, né? Ou o contrário, um marido ótimo e um pai horrível. Então, a gente precisa separar essas figuras, né? Então, com essa ordem, que é a primeira ordem da hierarquia, a gente queria deixar uma reflexão para vocês. Será que vocês estão ocupando o lugar de vocês? Será que vocês não estão perdendo a força por estar se sobrecarregando com problemas que não são seus? Em que momento vocês costumam sair do lugar? Às vezes como uma amizade, um lado profissional, um lado ali com os pais, com os irmãos. Como que tá essa questão para vocês? Dá uma observada aí, né? Nos próximos dias. Falando agora de constelação, então, do trabalho em si de constelação, quais são os casos assim que mais aparecem nas sessões? Geralmente o que as pessoas buscam em sessão de constelação é problemas financeiros ou relacionamento. O problema financeiro, ele nunca é financeiro, né? Eu já costumo dizer isso para a pessoa, porque sempre tem alguma coisa por trás. Às vezes é um padrão que a pessoa está fora do lugar, às vezes é uma pessoa boazinha demais, né? Quem é bonzinho demais acaba não prosperando. E problemas de relacionamento, vamos botar aí que 99% são pessoas fora do lugar. Ou estão fazendo o papel de mãe dos maridos, ou o marido está preso lá atrás numa situação e não quer seguir em frente. Então, geralmente, são essas dinâmicas que acabam ficando ali, né, por trás. Quando a gente faz um processo de terapia holística de constelação familiar para o relacionamento, rompe com laços, contratos, votos, né? Todo esse tipo de trabalho também energético por trás de um relacionamento, o que fica é o livre-arbítrio. Exatamente. Exatamente. Às vezes a constelação ela desenha para você, assim, é muito claro, porque aqui, né, no espaço existem vários tipos de constelação, nós trabalhamos com a constelação na água. Então a água ela vai fazendo o movimento e vai trazendo essa clareza. E muitas vezes a constelação desenha algo que fica muito claro, mas você é responsável pelas suas escolhas. Então tem gente que fala assim: "Ah, fiz a constelação, não vi o resultado". Tá, mas o que que tu mudou? Tu tá no mesmo padrão? Ali ficou muito claro tal coisa? Tudo é comportamento, né? Não adianta, por mais que você veja que as coisas estejam claras para você, compete a você querer ver ou não, querer tomar atitude ou não, querer construir uma nova história ou não, querer seguir em frente ou não. São escolhas, é livre-arbítrio também, né? A terapia não vai pegar na sua mão e fazer você fazer as coisas. O movimento depende de você, a partir daquilo que você viu. Cada um com as suas escolhas, né? Então, assim, quando você tem a clareza, mas decide ficar no mesmo padrão, é uma escolha sua. Não quer dizer que a sessão não funcionou, porque ela tá te mostrando e tá te dando direcionamento. Mas a mudança só cabe a você. É a mesma coisa você ir se inscrever numa academia, eles te passarem o exercício e tu não ir lá fazer, né? Ou ir numa nutricionista, ela te dá uma dieta e você não fazer. A nutricionista fez a parte dela, né? O personal, ele fez a parte dele. Mas essa parte só depende da pessoa. E aí tudo vai da nossa mudança de hábito. Porque se a gente continua no mesmo padrão, vai ter os mesmos resultados, né? Não existe resultado diferente com posturas iguais. E a próxima lei que a gente tem é a lei do pertencimento. O que essa lei fala? Todos da nossa família têm direito de pertencer. Não dá para excluir ninguém. Então, o que acontece, né? Vou citar alguns exemplos. Às vezes, a gente toma partido de um dos nossos pais. Então, né, aconteceu uma situação lá no casamento deles, eu vou ficar do lado da minha mãe. Automaticamente, às vezes, a gente exclui essa figura masculina. E toda exclusão, o sistema ele vai reparar. Vai vir alguém, vai vir alguma situação que vai te fazer olhar para aquela pessoa. Dá um exemplo, né? Às vezes, filhos fora do casamento, que a pessoa quer fingir que não existe. Provavelmente vai ter outro filho, outro membro da família, que vai fazer você olhar, às vezes, com os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, para reparar aquele que está excluído. Doenças que se repetem na família, muito comum também. Às vezes a gente ignora uma doença, uma coisa, vem outro membro com aquilo ali justamente para reparar e alguém olhar para aquilo. Quando a gente fala de doença, isso é muito engraçado, porque eu peguei vários clientes nesse padrão, com as mesmas doenças de ancestrais, e aí eu escuto aquilo, né? É genética, mas hoje nós temos a epigenética muito falada. Nós, iridologistas, naturopatas, adoramos trazer esse conceito da epigenética, porque você tem o poder de puxar o gatilho para uma determinada doença, e a constelação traz muito também sobre isso.
É assim, a gente tem muita lealdade no sistema. Então, quando alguém é excluído, é como se eu tivesse que reparar isso, eu olho para a dor daquela pessoa e repito aquilo. E outra coisa, quanto mais a gente julga, quanto mais a gente exclui, mais aquilo ganha força e mais aquilo vai se repetir no sistema. É aquele negócio, né? O universo não entende o não. Então você não quer tal coisa. Não quero alguém igual ao meu pai, que bebe, enfim, que é agressivo. Não quero, não quero, não quero. E você fica colocando aquilo na sua cabeça. E aí você atrai alguém exatamente como seu pai. Às vezes não no mesmo comportamento. O vício pode ser outro, como o vício em jogos, por exemplo. Meu pai tinha vício em bebida, mas o meu parceiro tem vício em jogos. Meu parceiro também fica agressivo quando começa a faltar o dinheiro ali para bancar aquele vício. Então, assim, às vezes não vem de forma igual, né? Mas vem ali em um mesmo padrão, né, de problema, digamos assim. Exatamente. E todos nós queremos pertencer de alguma forma. Então a gente faz movimentos para pertencer, mesmo de forma inconsciente. Seja isso na sociedade, seja na nossa família. Então, por exemplo, assim, se eu venho numa família de criminosos, né? Todo mundo é criminoso na minha família. Quando eu tento não ser uma criminosa, fazer diferente, muitas vezes a gente se sente culpada. A gente pensa, né, que vai ser excluído da nossa família. Mas ninguém é excluído, todo mundo tem o direito de pertencer. Ou, por exemplo, assim, na minha família todo mundo tem a doença X. Então, é como se eu não me permitisse não ficar doente, porque todos da minha família tiveram. Então, não é justo, né, inconscientemente que eu não tenha aquilo. Isso é uma forma de pertencimento. Mesma coisa com dinheiro. Ninguém na minha família prosperou. Todo mundo, sei lá, tentou empreender e não deu certo. E aí, quando eu vou empreender, é como se eu gerasse uma autossabotagem também, porque eu quero ser leal. Se eles não conseguiram, eu também não posso. A gente acha que vai ser excluído. Olhando, né, no âmbito geral, com os próprios amigos, né? Quantas vezes você faz coisas para se moldar, para pertencer a um certo grupo também de amizades. Então é sobre isso. Só que independente de qualquer coisa, todo mundo pertence. Você não vai ser excluído da sua família por estar fazendo diferente. E quando a gente fala de pertencimento, entra também questões de abortos. Eu vejo assim quantos casos assim que ficaram omissos também, né, na história familiar e que precisam, né, ser inseridas também, porque quando a gente vai olhando para nossa árvore lá atrás, porque muitas vezes não são abortos provocados, mas sim coisas que acontecem naturalmente dentro do sistema, mas que precisam ser acolhidas também. E é uma lealdade, né? A dor das ancestrais. Eu sempre digo, não precisa sair contando para os outros, mas é importante que tu tenha consciência daquilo. Então, né, se a pessoa ali teve o primeiro filho que foi abortado, depois ela tem outro, ela não tem um filho, ela tem 2 filhos. Então, ela precisa ter essa consciência de que existiu outro, até para a lei da ordem dos filhos também. Independente se ele nem chegou a nascer, se foi espontâneo, né, enfim, mas ele existiu de alguma forma, né? Ela soube da existência dele. Então, é muito importante acolher essa questão, até pela lei da ordem também, da hierarquia dos filhos. Então, assim, é muito importante acolher isso, dar um nome. Eu digo assim, não precisa sair contando para os outros, para não ficar explicando a história, mas você ter consciência disso, os irmãos ter consciência de que existiu outro filho antes. E sabe o que eu acho bem interessante, já que a gente tocou nesse assunto? Quando a gente dá um nome, por exemplo, né? Eu peguei e eu tive um aborto espontâneo, e aí eu dei um nome para aquele filho. Vou dar um exemplo, chamei ele de João. E aí eu tenho um outro filho também do sexo masculino que nasceu e aí eu dou o nome de João, em homenagem àquele primeiro filho que não chegou a nascer e o peso, né, que essa criança vai carregar. Podemos falar um pouquinho sobre isso também, né? Sim, entra completamente ali, porque na lei do pertencimento também, né, ninguém pode ser excluído e existe a hierarquia. Então, se eu dou o mesmo nome, né, de um filho ou de um parente que faleceu também, né, eu gostava muito daquele parente, dei o mesmo nome para o meu filho, enfim, né, para outra pessoa, ele carrega todo um peso em cima dele. É como se dissesse, ele não está mais aqui, eu vou substituir ele. E aí não existe isso, né? As pessoas são únicas e a pessoa ela traz toda uma carga genética, às vezes vai passar por toda uma situação que aquela
pessoa passou ou que ela viveu ali, pode desenvolver doenças, inclusive, por relação a isso, desse peso, que daí precisa sair por algum lugar. Então, assim, é muito importante separar, sabe? Deixar cada um com o que é seu aí para não trazer esse peso. E aí tem aqueles que colocam o nome dos avós, né, dos bisavós e botam exatamente tudo igualzinho ali, né? E botam Júnior no final para dar uma alterada. Porque, assim, o ideal de você quer fazer uma homenagem, né? Vamos supor lá que a avó chamava Maria. Então, bota uma Maria Luísa, uma Maria, sabe? Assim, bota um nome diferente. Não faz exatamente igual. Porque daí vem esse peso emocional, genético, repetição de padrão ainda mais intenso, porque a criança já vem com aquela carga toda. Então, é importante pelo menos dar uma diferenciada aí. E tem gente que ainda fala, né? Nossa, fulano parece mesmo com aquela avó, por exemplo, né? Nossa, parece que é aquela pessoa que tá ali, né? É tão engraçado isso, quanto influencia realmente. E às vezes a criança nem conheceu, né? Aquele avó, aquele parente ali. É bem isso. Então, da lei do pertencimento, né? A gente queria deixar algumas questões, né? Em que momentos você exclui alguém ou em que momentos você se exclui? Como que você se sente sendo diferente da sua família, aquele que às vezes está prosperando uma família que não conseguiu? Você sente culpa? Você se sente livre? O seu inconsciente te sabota quando você está chegando lá onde você queria? Como é que é isso para ti, né? Analisa aí a tua vida nessa questão também. Com essas questões que tu trouxe, me trouxe aqui mais uma questão que eu acho legal trazer. Tem muita gente que fala assim, né? Nossa, mas eu quero ganhar tal coisa para tirar os meus pais das condições deles de sofrimento lá financeiro, né? Eu gostaria de mudar a vida daquela outra pessoa. Esse peso, né, também de querer mudar, entra lá de novo, né, naquela lei da ordem, né, Jéssica, de você querer mudar a vida da outra pessoa, O que é melhor para ela. de saber o que é melhor para ela, né? Então, cuidar também um pouquinho com isso, né? É que assim, tudo é uma questão de limites, né? A gente também faz isso por amor, não é por maldade que você quer fazer isso. Mas você precisa entender se aquela pessoa realmente quer isso. Porque às vezes ela tá confortável naquela vida que ela tem, né? Não é você que tem que dizer o que é bom para ela. E dependendo do caso, você acaba interferindo também na evolução daquela pessoa. Então, eu quero resolver tudo para ti. Além de eu pegar um karma e um peso para mim, eu não vou te fazer evoluir. Porque eu não vou fazer com que você corra atrás, né? Você vai achar que eu, sempre que precisar, eu vou estar ali para te socorrer, mas me dizer não para a pessoa se mexer. Senão ela vai continuar sempre naquela vida dela. E aí entra na lei do equilíbrio, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E existe outra questão também que eu acho muito importante, que os filhos querem retribuir os pais por gratidão, né? Tem um relacionamento bom, aquela gratidão. Só que assim, os nossos pais nos deram a vida. Nós nunca vamos conseguir retribuir isso, esse presente. Então, assim, como é que eu retribuo isso, né? Fazendo algo de bom com a minha vida, ajudando eles dentro das leis do equilíbrio. Então, porque se você tentar retribuir isso, você vai ficar sempre em dívida. E aqui entra alguma questão também, quando a gente precisa acolher os nossos pais, né? Independente da história, que eles são pessoas, são crianças feridas. Então, muitas vezes, a gente julga, critica, mas é importante levar isso em consideração. Eles nos deram a vida. E a partir do momento que a gente acolhe isso, a gente faz algo de bom com a nossa vida. Porque a gente é 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. E quando rejeitamos um deles, a gente perde a força, a gente rejeita a gente mesmo. A gente sabe que existe muita família disfuncional, né? Pai e mãe aí bem difícil. E quando eu digo que a gente tem que acolher a nossa história, não é conviver, se isso faz mal, porque muitas vezes não tem como, mas é entender isso. Eles nos deram a vida, né? Ter gratidão pela vida que tu recebeu e fazer algo de bom seguindo a tua vida, né? Dentro do possível. Então, né, não dá pra botar ali no pedestal, porque realmente existem famílias disfuncionais, a gente não pode negar isso, mas é entender que foi essa genética que te trouxe, né? Ela que te moldou quem tu é hoje. Se fosse outro pai e outra mãe, tu seria outra pessoa. E a vida, ela é um presente máximo, né? A vida não tem explicação, não tem retribuição, né? Ela é o máximo, eu acho, que você pode ganhar, assim, de bênção realmente, né? Do divino, né? Então, assim,
não tem realmente como retribuir isso, né? Um presente máximo, né, de tudo que existe. E aqui, aproveitando, a gente já entra na terceira lei, que é a lei do equilíbrio, né? Então, todo relacionamento, ele precisa de equilíbrios de troca. Tem que dar e receber. Quando não existe essa dinâmica, tende a fracassar. Com exceção dos pais, né? Eles nos deram a vida e a gente nunca vai conseguir retribuir isso da mesma forma, né? De retribuir uma vida. Então, tirando essa parte dos pais, o resto dos relacionamentos precisa disso. Amizades, trabalho, relacionamentos em geral. Porque quando uma pessoa só dá demais e o outro só recebe, a pessoa que está dando, ela se sente cansada, sobrecarregada. Às vezes espera gratidão do outro lado, né? Enfim. E quando o outro só recebe, muitas vezes ele se sente em dívida. E aí o relacionamento tende ao fracasso. O outro fica sempre cobrando porque eu faço, porque eu me dou. O outro, né, nunca consegue retribuir na mesma medida, porque a gente cria uma expectativa, quem está dando, né, daquele que recebe. O relacionamento tende a fracassar. E muitas vezes é o outro também que não se permite receber, né? Que às vezes estou fazendo demais e eu não me permito que ninguém faça por mim. Então, isso tende a fracassar. Bonzinho, né? O bonzinho que quer fazer por todo mundo e não aceita receber a ajuda de ninguém. E aí a gente entra num outro tema aqui, mas que vai ficar para um próximo bate-papo, porque também vai se aprofundando muito essas questões, que é os perfis, né, de comportamentos aí. Aí, nessa dinâmica, né, quando a gente faz demais pelo outro, eu sempre digo assim, às vezes esperando uma gratidão, esperando alguma coisa, a gente precisa olhar para nós. Por que eu estou fazendo isso? Será que eu tenho medo de ser rejeitado? Será que eu estou buscando aprovação, buscando amor? E a caridade é sobre isso também. Precisa da lei do equilíbrio, né? Nós queremos fazer, 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 dar, 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 dar. E aí, novamente, a gente interfere no processo de evolução do outro, interfere, enfim, no crescimento do outro. E isso também não é positivo. Além de ficarmos desgastados por isso, por ficar nesse excesso de só dar, 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 nós também interferimos na vida do outro e pegamos a bagagem que é do outro. É como se a gente acessasse a dignidade do outro quando você faz demais, né? Às vezes eu digo, não, ela não é capaz de resolver os próprios problemas, então eu vou lá resolver tudo para ela. E é 50% de cada, a gente tem que se doar, mas também receber, tudo é uma troca. Quando você faz um serviço, você precisa receber, né, na mesma medida. Quando você trabalha fora, às vezes você faz 10 funções, você precisa receber um salário compatível com aquilo, senão fica pesado, fica desequilibrado. Isso acontece muito no trabalho, da pessoa começar a ficar doente, entrar em desequilíbrio também físico, porque ela faz 1000 funções ali e não recebe o compatível com a sua função, né? Ela está ali exercendo diversos trabalhos e o salário não está compatível com aquilo que ela está exercendo. E aí fica pesado para ela, ela adoece e, consequentemente, como fim, né, vai adoecendo, adoecendo, adoecendo até chega o ponto de ter que se afastar realmente do trabalho, né? Justamente pelo desequilíbrio dessa troca. Isso vale para tudo, para amizades, para relacionamentos. A gente sempre busca aquela liberdade, a gente sempre busca o equilíbrio, a prosperidade, só que a gente precisa entender que isso é uma consequência das nossas relações. Quando eu me dou demais, né, e não me permito receber, é como se eu me sobrecarregasse e não sobrasse energia para as outras coisas. Então, quem às vezes se doa demais, quem é forte, que é bonzinho demais, acaba não prosperando porque a energia está indo para outro lugar, está carregando pesos que não são delas. E às vezes a gente se cobra perfeição também nesse sentido. Só que quem é perfeito demais é como se não tivesse mais nada para aprender também. E a maioria das pessoas que tem essa postura de fazer tudo pelos outros também não se permite receber. Não se permite pedir ajuda quando precisa. E aí isso vai gerando mais e mais desequilíbrios nessa ordem. Então, uma questão que a gente deixa para vocês, como é para vocês receber? Como é para vocês pedir ajuda? Será que vocês não estão sobrecarregados fazendo demais pelos outros? O quanto isso está interferindo na evolução da outra pessoa? O quanto isso está interferindo no livre-arbítrio dela? Nas posturas que ela tem? Porque muitas vezes a gente faz pelo outro já esperando também
que a pessoa faça diferente, mas se você está fazendo por ela, para que ela vai fazer? Então, ela gera uma estagnação, uma dependência. E a melhor coisa que a gente faz pelo outro é dar a mão quando ele pedir, mas ao mesmo tempo fazer com que ele faça os movimentos para ele sair daquela situação. Então, muitas vezes é necessário dizer não e colocar limites. E é o que acontece dentro da terapia. Você dá a mão, você auxilia, né? Você traz os insights, você muda padrões energéticos, vibracionais, porém, o movimento e a ação depende da pessoa. Então, por conta de tudo isso, dessas reflexões, que é importante conhecer as ordens do amor, porque muitas vezes elas que vão reger a nossa vida e fazer com que a gente tenha comportamentos inconscientes. E quando a gente entende essas posturas, a gente consegue observar melhor essas questões. Eu acho interessante buscar o autoconhecimento, buscar sim a terapia, porque esse é um processo que vai te trazer muitos insights, que vai trazer direcionamento, onde você vai ver o que está por trás daquela situação. E como a Gé disse, quando a gente vê, não tem como desver. Aí a mudança e o livre-arbítrio depende, é claro, de você. Hoje era isso. A gente já quer convidar vocês para acompanhar aqui o nosso canal no YouTube, né? Em breve a gente vai trazer mais vídeos. Vamos trazendo muitos temas legais por aqui, então fiquem conosco, nos acompanhem e até a próxima!